Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o pastor Alberto Seiroc e nós vamos hoje abordar o tema da lição número 3 da nossa revista Palavra e Vida. Então, se você já adquiriu a revista e já estudou a lição, você poderá nos acompanhar. Se você ainda não fez isso, você pode baixar essa revista no site da Convenção Batista Fluminense e ali baixar em PDF esse material. Hoje nós vamos estudar sobre o título Não às obras, sim à graça. Temos estudado nesse trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo, grande missionário que conseguiu levar a palavra de Deus a várias partes do mundo através das suas viagens missionárias. Lembrando que nós ainda continuamos em nossa campanha Promissões. Você deve orar pelos nossos missionários, pela Junta de Missões Mundiais e também por aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Não às obras, sim à graça. Eu vou fazer uma abordagem hoje um pouco numa outra linha, porque a revista você pode ler, você pode estudar, e se você tiver alguma dúvida, você pode tirar essa dúvida através do WhatsApp ou através de outras formas de comunicação, até mesmo por telefone. Ao ler essa lição, ao estudar essa lição, eu fiquei pensando sobre alguns problemas que poderiam ocorrer na interpretação dessa lição e algumas ideias que porventura poderiam surgir de forma equivocada desse estudo. Não às obras, sim à graça. Como o título, ou como a revista aborda a vida do apóstolo Paulo, o que o autor sagrado, ele coloca nos seus posicionamentos, ou seja, o apóstolo Paulo, ele coloca o seu posicionamento quando ele era um fariseu e vivia fazendo uma interpretação equivocada do Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento estivesse equivocado ou errado, mas ele interpretava de uma forma equivocada. Ele então acreditava, através dessa interpretação que ele fazia, como fariseu que ele era, fazia uma interpretação de que a salvação seria então através do cumprimento de preceitos, de regras contidas no Antigo Testamento. Então, preocupado com esse tipo de pensamento, onde os irmãos poderiam achar que o Antigo Testamento ele prega a salvação pelas obras e o Novo Testamento prega a salvação por meio da fé, pela graça, por meio da fé. Para desfazer esse equívoco, é que eu gostaria então de abordar um pouco esse tema antes de entrarmos propriamente na lição. Teria Deus duas formas de salvação, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento? Será que existiram duas maneiras distintas de salvação? Muitas pessoas leem o Antigo Testamento e acham que ele não fala de Cristo. Apenas fala de tradição, de costumes, orientações de preceitos judaicos, festas judaicas. E muitos cristãos professos, muitos cristãos antigos, que já estão há muito tempo na igreja, leem o Antigo Testamento e não veem a Cristo lá no Antigo Testamento. Eles não conseguem encontrar Jesus lá no Antigo Testamento. Eles não conseguem ver a Cristo no Antigo Testamento. Por outro lado, nós também temos muitos pregadores que pregam no Antigo Testamento, que pregam lá no Velho Testamento. E eles pregam
né? Todo pregador, quando ele vai trazer um texto do Antigo Testamento, ele consegue falar nesse texto do Antigo Testamento sobre princípios da vida cristã. Pode pregar num livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, pode ser um salmo, pode ser provérbios, pode ser um livro profético. Não importa. Sempre se consegue, na interpretação, falar sobre princípios da vida cristã nessas passagens bíblicas. Mas se você observar, lá no Antigo Testamento não existem cristãos. Os cristãos, eles só vão aparecer e vão ser chamados assim no Novo Testamento. Como é que nós conseguimos ver cristãos no Antigo Testamento e não conseguimos ver a Cristo no Antigo Testamento? Então essa é a minha preocupação. Eu quero então analisar alguns equívocos, alguns erros que podem surgir decorrente desse estudo, onde algumas pessoas querem inclusive abolir o Antigo Testamento e dizer que Jesus veio abolir, né, a lei, dizendo que a lei lá no Antigo Testamento era uma coisa e agora, né, a graça no Novo Testamento é uma outra coisa. Então eu quero analisar esses equívocos, esses erros que podem ser evocados nesse estudo, onde o autor fala a respeito, né, desses equívocos. Ele está falando dos equívocos que o apóstolo Paulo cometeu. Ou seja, ele cometeu equívocos na interpretação do Antigo Testamento antes da sua conversão. Ele interpretava o Antigo Testamento como esses preceitos, né, cumprimento de regras, de normas, da guarda desses mandamentos. Era o pensamento, era a interpretação do apóstolo Paulo das Escrituras antes da sua conversão. E quais são os equívocos que nós poderíamos cometer hoje ao estudarmos essa lição a respeito da lei, né, das obras e da graça? Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte ponto. É errado, é um equívoco muito grande pensar que no Antigo Testamento a salvação era pela guarda dos mandamentos. E como não deu certo, Deus então instituiu a salvação pela graça, por meio da fé. E como é que era a salvação no Antigo Testamento? Irmãos, esse equívoco ele tem sido cometido por muitas pessoas. E a resposta, né, é se Deus teria, a pergunta, né, se Deus teria dois tipos de salvação, uma lá no Antigo Testamento e outra agora no Novo Testamento, a resposta é não. A salvação sempre foi pela graça, inclusive no Antigo Testamento. Não há dois modelos de salvação, não existem dois tipos de salvação. Uma ocorrida lá atrás e outra agora, no novo pacto, no novo concerto. A salvação sempre foi pela graça, por meio da fé, através da pregação do Evangelho de Cristo. Então, essa é a essência do Evangelho. Vamos ver um exemplo. O chamado de Abraão. O sacrifício de Abraão, quando leva o seu filho Isaque para ser sacrificado, é uma ilustração do Evangelho. Abraão, ao levar o seu filho ao monte para ser sacrificado, diz lá em Gênesis capítulo 22, né, as seguintes palavras: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho,
seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Observe que tudo que Abraão fez foi pela fé. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, Deus impede. Lembrando que na subida do monte, Isaque rompe o silêncio e diz para Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Observe que Abraão teve que confiar totalmente em Deus. Depositar a sua fé, a sua confiança em Deus. Sempre foi assim. Um ato de obediência e de entrega total. Deus livra o filho de Abraão da morte, envia um cordeiro, um substituto, e ali nós temos a pregação do Evangelho. Só existe um Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 5 a 11, ele diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós e faz pelas obras, lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que não são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Da mesma forma como Abraão creu, da mesma forma como Abraão foi salvo, é que nós também somos salvos. Nós somos crentes como o crente Abraão. Aqueles que são da fé também são como o crente Abraão. Observe, irmãos, que Paulo, escrevendo ainda aos Gálatas, ele vai fazer a seguinte observação, ainda no capítulo 1, ele diz assim: estou muito surpreso em vez de que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Ou seja, ele diz: só existe um evangelho. Sempre existiu um único evangelho. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles.
Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Ou seja, aqueles que receberam a palavra lá atrás no Antigo Testamento, receberam também o Evangelho. Mas eles também tinham que crer naquela palavra. Porque é por meio da fé. Por meio da fé. Através dessa fé em Cristo. Em segundo lugar, eu quero dizer a vocês que um outro equívoco que pode aparecer é as pessoas pensarem que no Antigo Testamento aquelas pessoas estavam incompletas. Elas sabiam menos, ou que não sabiam nada sobre a salvação, porque eles não conheciam o Evangelho como nós conhecemos hoje, que eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Isso não é verdade. O Evangelho e a ação de Deus no mundo sempre foi de uma forma completa. Pedro, escrevendo suas epístolas, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Ora, Pedro está falando dos profetas do Antigo Testamento. E ele está dizendo que eles inquiriram a respeito desta salvação. E que eles, quando profetizaram, eles profetizaram da graça de Deus que foi dada aos crentes do Novo Testamento. Observe ainda que quando eles profetizaram, falaram da salvação, eles profetizaram da graça e mais ainda, diz o versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Vou repetir. Esses mesmos profetas do passado, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. O Espírito de Cristo que estava em quem? Nesses profetas. Anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. E o que eles pregaram? Eles fizeram profecias apenas? Não, eles pregaram o Evangelho. Mas como assim? Pedro diz lá no versículo 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam coisas que agora vos foram anunciadas. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Ora, se o Evangelho foi pregado agora no Novo Testamento, Pedro está dizendo que os profetas lá no Antigo Testamento pregaram as mesmas coisas. Eles anunciaram as mesmas coisas. No versículo 18, ainda do capítulo 1 de Pedro, ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Ou seja, o pensamento equivocado era um pensamento sobre a salvação, era um pensamento que era transmitido através das gerações, através de uma interpretação equivocada da lei. E Paulo havia recebido esse tipo de ensinamento. Uma tradição que foi passada de pai para filho. Mas ele diz o seguinte, no versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Ora, que outro tempo foi esse? O Antigo Testamento. Mas foi só no Antigo Testamento? Não. Pedro vai mais longe ainda. Ele diz, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ou seja, a revelação se torna muito mais nítida, muito mais completa na pessoa de Cristo. Pedro continua dizendo, sendo de novo gerados, ou seja, o novo nascimento, a regeneração. Versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Qual é a palavra de Deus viva que permanece para sempre? O Antigo Testamento. Eles ainda não tinham o Novo Testamento. Ele está falando a respeito do Velho Testamento. E ele diz no versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. O Evangelho, ele está no Novo Testamento, mas ele também sempre esteve no Antigo Testamento. Só que nós, às vezes, não conseguimos enxergar isso. Temos uma visão um pouco deturpada a respeito de como Deus fez a sua revelação lá atrás. Pedro ainda diz na sua segunda carta que não foi seguindo fábulas artificialmente compostas, mas ele está fazendo saber, né, a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo através de uma nova experiência que ele teve com Jesus. Provavelmente, né, ele sempre faz uma referência à experiência que ele teve no caminho para Damasco. Os profetas, quando eles fizeram essa revelação lá no Antigo Testamento, às vezes nós achamos a revelação do Novo Testamento ela é superior à do Antigo Testamento. Na verdade não é. Pedro diz isso quando na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 19 a 21, ele diz assim, temos muito firme, né, mais segura, com muito mais convicção, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia amanhecer, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Permitir que a palavra do Antigo Testamento, a palavra dos profetas, ilumine a nossa vida, é algo muito mais firme, é algo que nos dá muito mais segurança. Dizendo o seguinte ainda, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas a homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Observe, irmãos, que a revelação ela já se deu lá no Antigo Testamento. As pessoas não entendiam essa revelação e muitos acabaram desvirtuando esses princípios das Escrituras. Quando Jesus esteve aqui neste mundo, conversou com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, lá no capítulo 5 do Evangelho de João, ele diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. De que Escrituras Jesus está falando? Senão do Antigo Testamento.
examinais as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. E quando você examina essa Escritura, você encontra a salvação pela graça. Jesus disse, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Falando ainda a respeito do Antigo Testamento, no capítulo 5 ainda do Evangelho de João, Jesus diz assim, versículo 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, irmãos, aqui nós temos um princípio muito importante. Você não pode entender o significado do Antigo Testamento além da pessoa de Cristo. Você não pode querer entender o Antigo Testamento como se Cristo não tivesse estado lá naquela época. Como se Cristo não estivesse presente junto com os profetas, com Moisés, com Abraão, com Isaac, Jacó e todos os demais profetas. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, ao estabelecer o regime de sacrifícios, as pessoas começaram a achar que aquele sacrifício ele poderia substituir e poderia dar àquelas pessoas o perdão dos seus pecados. Quando eles sacrificavam um cordeiro, eles achavam que Deus então já estava perdoando. O autor da carta aos Hebreus diz que nenhum daqueles sacrifícios nunca perdoou ou lavou o pecado de ninguém. O que acontecia? Por que era necessário esse sacrifício? Aquele sacrifício, na verdade, era apenas um símbolo do sacrifício do cordeiro que haveria de vir a este mundo. Um símbolo, apenas isso. Não que ele tivesse poder para salvar, mas que ele representava algo que haveria de acontecer no futuro. O Cordeiro de Deus que retiraria o pecado do mundo. Nós temos hoje um exemplo bastante comum na celebração da ceia do Senhor. O pão e o vinho. Eles não têm poder nenhum para salvar. Eles não têm poder nenhum para abençoar a vida de ninguém, embora muitas pessoas acreditem. Embora muitas pessoas creiam que participando dessas coisas vão obter a salvação. É o mesmo erro que os judeus cometeram. É o mesmo erro que os escribas cometeram, achando que através desses atos, essas coisas teriam poder para purificar a vida do homem. Mas nós sabemos que não tem. São apenas coisas simbólicas. O que esses elementos querem dizer é que você precisa crer que Cristo morreu pelos seus pecados. O seu sangue derramado na cruz é suficiente para nos lavar e nos purificar se confiarmos na sua graça, se confiarmos no seu amor e se recebermos essa graça em nossa vida pela fé. Então a fé é o elemento através do qual nós temos acesso a essa graça. Você precisa confiar em Deus, não nos elementos, mas em Deus. Se você confia nos elementos, você não está confiando em Deus. Se você confia no sacrifício, você não confia em Deus. Então os elementos simbólicos, eles são apenas uma forma de ilustrar uma fé que deve estar dentro do seu coração. E quando você tem essa fé em Cristo, quando você abre o seu coração e pela fé recebe esta graça, a Bíblia diz que acontece um milagre na nossa vida. É como se os seus olhos fossem abertos, como aconteceu com Paulo.
Quando ele se converte, fica cego. Depois, quando ele é batizado, aquelas escamas, elas caem dos seus olhos. É assim que acontece na nossa vida. A nossa conversão, a nossa decisão ao lado de Cristo, tira essas escamas dos nossos olhos, tira, na linguagem do próprio apóstolo Paulo, um véu que nos encobre de ver a verdade. Ele diz isso, e na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 14 a 16, ele explica que você não pode entender o Antigo Testamento além de Cristo. E você precisa fazer com que as Escrituras, toda ela, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, possa ser visto como algo onde Deus está falando de uma única pessoa, que é Jesus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E Paulo então diz assim: mas a mente deles se endureceu. A mente de quem? Dos fariseus, dos escribas. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Ou seja, quando os escribas e os fariseus, que não haviam se convertido, quando eles liam o Antigo Testamento, ele diz que o mesmo véu que Moisés colocou sobre a sua cabeça quando o brilho do seu rosto estava desaparecendo, então para esconder a perda desse brilho, ele colocou um véu. Paulo diz que as pessoas que leem o Antigo Testamento sem Cristo, leem como se tivessem um véu. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Ou seja, ler o Antigo Testamento sem ser convertido, sem buscar a Jesus, é como se você lesse com esse véu. Mas quando você se converte em Cristo, esse véu ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Paulo é muito claro nessa parte. Ler o Antigo Testamento sem buscar a Cristo, sem ter uma experiência pessoal com Jesus e sem desejar buscar essa experiência com Ele, tudo permanece oculto. Você não consegue ver Jesus ali. O véu é colocado sobre o seu coração. Mas quando você se converte realmente, quando você quer ver Jesus lá no Antigo Testamento, você vai enxergá-lo como os profetas enxergaram. Você vai ver o Evangelho como eles viram. Você vai ter a mesma experiência da salvação pela graça como nós temos no Novo Testamento, porque a salvação é a mesma. As únicas pessoas que podem entender o Antigo Testamento são aquelas que conhecem e creem em Jesus e que buscam Jesus lá no Antigo Testamento. Quando o véu então é retirado, você descobre que todo o tema do Antigo Testamento é um só: o próprio Jesus. Os escribas e fariseus não entenderam isso. Paulo não entendia isso. Paulo não compreendia o Antigo Testamento, embora ele estudasse muito, porque ele ainda não tinha tido esse encontro com Jesus. A sua visão muda quando ele tem esse encontro com Cristo. Quero ainda concluir o nosso estudo de hoje trazendo ainda os últimos conselhos para você. Nós não devemos, por exemplo, dizer que nós somos salvos pela fé. Então o autor ele faz uma pequena correção nessa expressão.
Não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, a salvação sempre foi pela graça. Ela é e sempre foi pela graça. A fé é um instrumento através do qual você vai tomar posse dessa graça, você vai receber essa graça na sua vida. Ou seja, graça, a palavra graça significa favor e merecido. Então não é alguma coisa que você tenha feito que faz com que você mereça salvação. Deus ama a todos, seja bons ou maus. Deus ama a todos, seja um crente, seja um ímpio. Talvez você esteja pensando, mas Deus deve amar mais a mim porque eu sou fiel, né? Vou à igreja, leio a Bíblia, faço oração, sou dizimista. E aquele incrédulo que está lá no mundo, que não pensa em Deus, não, o amor de Deus é o mesmo, tanto para com o crente mais fiel, quanto o ímpio, né, mais pecador. Porque o amor de Deus também é um só. Deus não tem dois tipos de amor. Deus não ama mais a uma pessoa do que a outra. O efeito desse amor, do amor de Deus na vida das pessoas, é que tem efeitos diferentes. O amor é um só, mas quem recebe esse amor pode recebê-lo de uma forma e outra pessoa recebe esse amor de uma outra forma. Então, o efeito desse amor na vida das pessoas é que se torna diferente. Para um se torna um julgamento, um peso na consciência, para outro se transforma, por exemplo, num prazer, numa alegria de poder viver e servir ao Senhor. Um teólogo chamado Langston, ele diz, né, fala desse amor, dizendo o seguinte: o amor de Deus para com aqueles que são fiéis a Ele é um amor no qual Deus se compraz. E esse mesmo amor, quando ele atinge a pessoa que está distante dele, é o amor no qual Deus se compadece. O amor que compraz e o amor que compadece é o mesmo amor. E podemos ilustrar isso dizendo o seguinte: quando você vê os raios do sol atingindo a face da terra, quando você sente esse sol batendo no seu rosto, quando você sente o seu calor, você pode sentir o calor desse sol, desses raios solares atingindo o seu corpo. Mas observe só, o sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete o gelo. O sol é um só, os raios são únicos, mas o efeito na matéria, o efeito no material pode ser diferente. Da mesma forma, Deus só tem um amor, Ele ama todos, sempre amou da mesma forma, da mesma maneira. O efeito desse amor na vida de cada um de nós é que pode trazer efeitos diferentes. Que o amor de Deus na sua vida, né, possa fazer com que você experimente a cada dia a graça, a paz, a alegria. E concluindo, então, eu quero deixar para você as recomendações do autor para você pensar e agir. Então, são tópicos importantes. Primeiro, nós somos salvos pela graça, não pela lei. Somos salvos pela graça, não pela lei ou pelo cumprimento da lei. Em segundo lugar, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós não somos salvos pela fé. E em terceiro e último lugar, nunca se orgulhe da sua espiritualidade, da sua salvação. Porque você não fez nada para merecer isso. Deus sempre fez tudo para demonstrar o seu amor para com cada um de nós. Releia a lição, estude com mais profundidade e que Deus abençoe a sua vida nesses estudos. Fique com Deus, continue se protegendo, usando da precaução, de todos os cuidados.
Estou orando por você, estou orando pela igreja e peço a você que continue também orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.